Bom, pessoal, nós vamos falar então sobre correntes epistemológicas e a pesquisa em educação. Vocês vão ver que a minha discussão aqui vai ser toda voltada para cursos de pós-graduação em educação, que é a área em que eu trabalho e que a maioria de vocês aí está pesquisando. Então, nós vamos discutir fundamentos, possibilidades, mas, sobretudo, críticas, porque toda corrente epistemológica traz inúmeras contribuições, mas traz também algumas críticas importantes que a gente tem que refletir. Então, o objetivo desse nosso encontro é que vocês consigam compreender qual que é o papel da epistemologia na pesquisa, conhecer quais são as principais correntes epistemológicas, saber como que essas correntes podem influenciar a sua pesquisa, que implicações elas podem trazer, e também para vocês terem um olhar crítico sobre os limites e as possibilidades que cada perspectiva epistemológica traz. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender o que é epistemologia. Epistemologia é um ramo da filosofia que ela vem para poder estudar o conhecimento científico. Nós temos no mundo uma série de conhecimentos variados. Nós temos conhecimento do senso comum, conhecimento filosófico, religioso, conhecimento técnico, tecnológico. Mas o que interessa para o pesquisador é o conhecimento científico. E o que se encarrega de estudar o conhecimento científico é a epistemologia. E a epistemologia, então, ela busca compreender as origens, os limites, os fundamentos, a validade, os métodos e os critérios de verdade científica, ou seja, dos paradigmas científicos. E aí, etimologicamente, essa palavra vem do grego, né, dividida em episteme, que é o conhecimento, e logia, que é o estudo, ou seja, o estudo do conhecimento, o tratado do conhecimento. E muitas vezes, na língua portuguesa e até na língua francesa, o termo é sinônimo de teoria do conhecimento. Mas existem algumas distinções importantes da gente prestar atenção. A epistemologia, então, ela investiga o que é considerado conhecimento válido, conhecimento científico, volto a frisar. Como o conhecimento científico é produzido, justificado e reconhecido, e o que diferencia conhecimento científico de crenças, de opiniões, de saberes do senso comum. Ora, todo pesquisador, ainda que esteja na iniciação científica, ou no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, ou como um pesquisador de grupo de pesquisa, ele busca produzir conhecimento científico e não reproduzir crenças, opiniões, saberes do senso comum ou pseudociência. Então, é importante a gente ver aqui as diferenças, né, de epistemologia, de teoria do conhecimento e metodologia científica. Então, a epistemologia é o estudo filosófico do conhecimento científico. E ele tem como foco principal fundamentos, validade, critérios, limites do saber científico. Gente, se alguém está com a câmera ligada ou o microfone, desliga, por favor, que está dando ruído de fundo. Desliga, por favor. Tem alguém aí com o microfone ligado. Obrigada. Já a teoria do conhecimento, ela é um estudo mais amplo do conhecimento. Observe, epistemologia é o estudo do conhecimento científico. Teoria do conhecimento estuda todos os tipos de conhecimento, tá? Também a natureza, a origem, as possibilidades do conhecimento de uma maneira geral. Então, epistemologia para a teoria do conhecimento há uma diferenciação muito substancial aqui, na sua definição e no seu foco. E a metodologia científica, então, são o conjunto de métodos e procedimentos. É aquilo que a gente aprende como fazer ciência, quais os caminhos e as estratégias. O que interessa para nós hoje, então, aqui é epistemologia, tá? É como que esse conhecimento científico é abordado filosoficamente. Então, vamos lá. O que a epistemologia do conhecimento, então, questiona? Ela questiona o que é conhecer, o que é o saber científico. Ela pergunta o que é ciência e como que o conhecimento produzido pelos cientistas é considerado conhecimento científico. Agora, a metodologia, ela pergunta como. Como pesquisamos, com quais ferramentas e estratégias nós podemos contar para fazer acontecer a ciência. Então, a relação, né, entre epistemologia e ciência é que a epistemologia é que dá fundamentação para a ciência. Então, olha a importância de vocês saberem as correntes epistemológicas, porque é o que vai dar fundamentação científica à sua pesquisa.
E ela está na base porque ela oferece critérios de validade, o que pode ser considerado uma prova, uma evidência, uma demonstração de que seu trabalho realmente é científico. As concepções que você traz na sua pesquisa acerca do que é verdade, do paradigma científico, né? A verdade provisória, a compreensão contextualizada do seu objeto de pesquisa, os modelos de produção de conhecimento, né? Ela explica tudo isso, e ao longo da história, ao longo da construção da epistemologia científica, vários paradigmas científicos foram se constituindo em epistemologias diferentes. Vários, inúmeros pensadores criaram teorias do conhecimento, né? Criaram epistemologia científica que nos ajuda hoje, mas com objetivos, com olhares muito distintos. E é muito importante que você consiga identificar na sua pesquisa qual corrente epistemológica ela se aplica, ou quais. A gente vai ver mais para frente que é possível que você consiga combinar mais teorias, né, mais correntes epistemológicas numa única pesquisa, né? Então, o que a gente vai ver? Que a educação, né, a área de educação, é um campo interdisciplinar. E aí, a epistemologia tem um papel muito importante, porque a educação ela envolve várias correntes teóricas e metodológicas. E aí, a epistemologia, quando a gente está olhando a epistemologia na pesquisa educacional, você consegue fazer escolhas conscientes e coerentes. Você define o lugar do sujeito, o seu lugar, né, na produção do conhecimento. E você não é um sujeito passivo, um objeto passivo. Você é o agente do processo, né? E aí, quando você trabalha numa epistemologia compreensiva ou crítica, você reconhece que o seu papel ele não é neutro. Também, a epistemologia nos dá um fundamento ético-político. Quando você escolhe uma epistemologia, você traz aí implicações de que forma você está vendo a educação, de que forma você está vendo o educando, o currículo, as metodologias, o saber, a sociedade. Ou seja, você traz a sua ideologia. Olha que coisa triste você não conhecer correntes epistemológicas e fazer uma escolha na base do achismo, ou fazer uma escolha sem consciência, e de repente a sua escolha não traduz a sua ideologia. A sua escolha não é coerente com o que você pensa a respeito da pesquisa que você está fazendo. Outra coisa, a epistemologia nos ajuda a ter coerência entre o objeto de pesquisa, entre a teoria que a gente escolhe e entre o método. Então, se você não tem uma escolha certa da corrente epistemológica que orienta o seu trabalho, você vai ter dificuldade de definir o que você quer estudar, como você vai estudar, qual a concepção de conhecimento que você tem. Então, percebam que conhecer as correntes epistemológicas é fundamental para você fazer escolhas conscientes na sua pesquisa, para você escolher bem o seu objeto, para você escolher bem as teorias que vão te ajudar a compreender esse objeto, para você escolher bem o método de análise e para você compreender o que você quer ideológica e politicamente com a sua pesquisa. Então, eu vou começar aqui discutindo com vocês as correntes epistemológicas mais frequentes e vou começar da mais antiga para a mais atual, tá? Então, vamos começar com o positivismo. O positivismo, ele foi a primeira corrente epistemológica que teve como Augusto Comte e Émile Durkheim os seus autores principais, e o positivismo ele tem como característica a objetividade, a neutralidade e a observação empírica. Ou seja, o positivismo ele está muito focado nas ciências naturais, nas ciências duras, porque é baseado em neutralidade, em experimentos, em busca por leis gerais, causalidade, e é bem das ciências naturais. Como a gente pode aplicar isso na educação? É possível? É possível.
principalmente quando você está trabalhando com avaliações padronizadas, com mensuração de desempenhos, principalmente com estudos quantitativos. Então, o INEP, por exemplo, se usa muito do positivismo, porque trabalha com dados quantitativos, com observações empíricas, com algo voltado mais para cálculos, né, com estatística. E, como ele vem das ciências naturais, ele acredita, as correntes positivistas acreditam que o conhecimento tem que ser objetivo, tem que ser neutro e verificável. Então, é muito comum em pesquisadores positivistas o verbo verificar nos objetivos. Augusto Comte, então, e Émile Durkheim propuseram buscar leis gerais para explicar fenômenos com o mesmo rigor que se aplica à física e à biologia. Então, na educação, isso é muito positivo em relação a estudos estatísticos, a testes de rendimento, esses dados principalmente utilizados pelo censo, pelo INEP e por outros órgãos públicos que trabalham com estatísticas educacionais. Aí eu vou deixar para vocês aqui uma sugestão de leitura para quem tenha interesse de fazer uma pesquisa positivista, muito embora o que a gente tem visto na área de educação é que as pesquisas acadêmicas raramente, se não nunca, utilizam o método positivista, porque ele é um método mais matemático, mais estatístico, mais voltado para ciências naturais. E aí, quais contribuições que o positivismo trouxe, então, para as pesquisas? Trouxe rigor, sistematização, objetividade, influenciou muito as estatísticas educacionais e essas avaliações em grande escala, né? Como a Prova Brasil, o Enem, o PISA, enfim, tantos outros testes aí que quantificam a educação e que são extremamente importantes para as políticas educacionais, principalmente Fundeb, né? E entre outras. Mas tem muitas críticas. As principais é que traz os fenômenos humanos reduzido a quantidade, quantificação, a dados estatísticos. E como Pedro Demo nos alerta, um dado é apenas um dado. Se ele não for analisado criticamente, ele não tem muito valor. Ignora o contexto histórico e cultural, deixa o pesquisador como um observador neutro, o que nas ciências humanas é inviável, traz uma visão muito tecnicista da educação, desconsidera os aspectos políticos e formativos do ato de educar e reduz, descontextualiza e despolitiza a sua pesquisa. Então, tem uma frase muito interessante, né, do Ventura Santos, que ele fala que, ao tentar imitar a física, o positivismo fracassa em compreender a natureza das relações humanas. Anos depois, a gente encontra, então, no ciclo de Viena, vários pesquisadores criticando o positivismo, criam o neopositivismo, um positivismo de nova roupagem, considerado empirismo lógico. Mas, ainda assim, vem de uma verificação de pesquisa empírica, vem muito também da lógica formal, da rejeição de leis universais, mas muito centrado em testes, em medidas, em validações e modelos padronizados de avaliação. E aí, como o positivismo vem do século XIX, o neopositivismo vem do século XX, e aprofunda essa lógica. E vai mais para a linguagem científica, no método experimental, tira a questão da metafísica, né, de ideias universais, mas traz proposições empiricamente testáveis, então bem voltada para experimentos. Tem um livro que eu sugiro aqui para vocês, que é do Rudolf Carnap, A Lógica da Ciência, para quem se interessar em se aprofundar no neopositivismo, ou no empirismo lógico. Bom, mas o neopositivismo trouxe aí algumas contribuições. Refina a linguagem científica, traz critérios lógicos e metodológicos mais precisos que o positivismo e valoriza a clareza conceitual, mas ainda voltada para testes. As maiores críticas é o desprezo às dimensões subjetivas e interpretativas, ou seja, você traz dados frios, sem subjetividade, sem interpretação, ignora os saberes do senso comum, saberes populares, as culturas, os contextos, traz uma visão excludente do que é considerado ciência. Os neopositivistas
não concordam que as ciências humanas sejam ciências, porque não são testáveis, experimentais, não tem lógica formal. As ciências humanas, elas são muito de interpretação, são muito contextuais, são muito de dimensões subjetivas, tanto do pesquisador quanto dos sujeitos. É incapaz de lidar com contradições, com ambivalências da realidade educacional, e não é adequado para as ciências humanas, assim como o positivismo, porque desconsidera subjetividades principalmente. Bom, um movimento contínuo, tivemos aí então com Karl Popper, Thomas Kuhn e Henri Lakatos, o pós-positivismo. Observem que há uma linha de evolução nas correntes epistemológicas. À medida que a produção do conhecimento vai evoluindo, que os pesquisadores vão se aprofundando, novas correntes vão surgindo. O pós-positivismo, então, traz aí então uma explicação de que, olha, a ciência não é neutra, é impossível neutralidade total na ciência. Valoriza as teorias. Traz aí, no Karl Popper, o falsificacionismo, ou seja, toda e qualquer hipótese científica devem poder ser refutadas. Ou seja, não há uma verdade absoluta, são paradigmas e é possível rupturas. É possível você questionar aquelas hipóteses de pesquisa. Na educação, é importante para a análise crítica de modelos pedagógicos, para os estudos históricos, o método histórico se utiliza bastante, das teorias educacionais. Então, uma frase do Karl Popper é que a ciência progride por meio da refutação de teorias e não pela sua verificação. Diferentemente do positivismo e do neopositivismo, que quer verificar a realidade de um objeto, ou de uma hipótese, o pós-positivismo ele vem refutar a hipótese. Ele vem no sentido de falar, olha, vamos tentar buscar contradição, vamos tentar buscar ver se dá para refutar essa hipótese, vamos tentar ver se esse paradigma pode ser quebrado. Justamente porque o positivismo trazia muitos limites, é que essa ideia foi reformulada, né? E aí os paradigmas científicos e as rupturas epistemológicas nesse momento, eles se verificam então como um motor do avanço científico, porque ele traz a noção de que a ciência é uma construção histórica e ela é falível. Então não há uma verdade científica metafísica. Ela é passível de ser negada, de ser quebrada, de ser alterada. E aí a leitura sugerida para você, de Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas. Ainda que vocês não queiram ler, é importante vocês terem aí, pelo menos, a referência para citar, caso seja necessário. As contribuições do pós-positivismo, então, vêm com essas noções de refutação, de historicidade da ciência, a importância da teoria. O que mostra? Que não basta apenas laboratório, experimentos, não basta apenas o empirismo. É importante teoria, que até é chamado de empirismo ingênuo, né? Quando você se atém apenas a experimentos, a dados quantitativos, e não há uma interpretação, uma análise histórica e contextual. Então, o pós-positivismo vem para reconhecer que o pesquisador pode influenciar os resultados de uma pesquisa. As críticas é que, embora seja mais flexível do que o positivismo, o pós-positivismo ainda tem uma certa crença na superioridade da ciência formal, que são as ciências naturais, as ciências duras. Rejeita a indução, mas ainda continua preso à lógica da descoberta racional. E o Thomas Kuhn é acusado de relativismo. Se tudo é paradigma, ou seja, se tudo é temporário, é provisório, como avaliar a qualidade da ciência? E aí o Thomas Harding diz que o pós-positivismo é um avanço, mas ainda opera dentro da lógica eurocêntrica da ciência. Aí, evoluindo um pouquinho mais, né, as correntes epistemológicas, nós temos aí o já conhecido de vocês, a fenomenologia. A fenomenologia, então, ela tem como autores principais o Edmund Husserl, o Maurice Merleau-Ponty e o Alfred Schutz. As características da fenomenologia observem o avanço da ciência formal para a ciência mais voltada para o humano. Ela tem ênfase na experiência vivida.
ela traz uma suspensão de julgamentos, ou seja, o epoché, intencionalidade da consciência. Na educação, então, a gente pode buscar a compreensão do sentido atribuído aos sujeitos. Aí já não é mais experimentação, já não é mais um dado frio, mas sim que sentido que os sujeitos da pesquisa, tanto o pesquisador quanto os sujeitos investigados, eles trazem nas suas experiências educativas ou nas suas experiências sociais. Valoriza a escuta, valoriza a subjetividade. Observem que do positivismo, neopositivismo e pós-positivismo para a fenomenologia, houve um salto qualitativo imenso para as ciências humanas. Porque o sujeito, o olhar saiu um pouco do objeto e recaiu sobre o sujeito. O sujeito agora é ouvido, o sujeito agora pode manifestar sua experiência vivida. E propõe uma compreensão do mundo, muito mais do que uma experiência metafísica, ou do que uma experiência de laboratório, de uma quantificação, de uma hipótese que deve ser validada ou refutada, traz a compreensão do mundo pela experiência do sujeito. Então, o pesquisador ele tem que suspender seus pré-julgamentos, ou seja, ele tem que eliminar as hipóteses. É por isso que nas pesquisas das ciências humanas, mais humanas, vamos dizer assim, a gente não usa hipótese, porque a hipótese é característica dos métodos positivistas, neopositivistas e pós-positivistas. O pesquisador ele suspende seus julgamentos, ele busca sentido no fenômeno, para quem os vivencia. Então, ele não parte de uma hipótese para ser verificada, refutada ou aprovada. Essa abordagem na área de educação ela é muito comum, principalmente quando explora o sentido da docência, cotidiano escolar, a experiência do ensinar, do aprender. É muito utilizada em formação de professores, é muito utilizada em discussões sobre currículo. Mas aí tem o livro do Merleau-Ponty, que é muito interessante, que é a Fenomenologia da Percepção, que eu deixo aí como sugestão. Mas, embora a fenomenologia traga muitas contribuições para a ciência, principalmente na área de educação, ela valoriza a experiência, a subjetividade, ela sai daquele universo das ciências naturais, ela permite a compreensão dos sentidos que os sujeitos dão à sua realidade, né, como o ser professor, como aprender, como ensinar, o fracasso escolar, as metodologias, a influência tecnológica, enfim, uma série de sentidos que os indivíduos dão àquele fenômeno. Também ela tem uma crítica muito relevante, que é o risco de cair no subjetivismo excessivo, ou seja, perder a objetividade e ficar muito no subjetivo, no sentido que o indivíduo dá, sem proposições teóricas mais amplas e com a dificuldade de produzir generalizações. E também pouca atenção às relações de poder. A fenomenologia é muito descritiva. Então, critica-se nada em relação às relações de poder, às estruturas sociais, tira o fenômeno da sua totalidade histórica, deixa o fenômeno social quase que apenas descritivo. Por isso, a teoria tem pouca utilidade na fenomenologia. A partir daí, então, vamos lá para a hermenêutica, que os autores principais, o Jean-Georges Gadamer, muito famoso, inclusive, Gadamer, e o Paul Ricoeur. As características, então, é interpretar a forma como forma de conhecimento. Vejam bem, fenomenologia foi um avanço no sentido de voltar o olhar para a compreensão do sentido da subjetividade dos sujeitos, mas meramente descritiva. Já a hermenêutica, ela vem para interpretar esses sentidos. Busca, então, o contexto histórico e cultural. A gente usa muito em pesquisa a hermenêutica. Tá? A interpretação, a inferência, analisa discursos educacionais, interpreta narrativas, é uma utilização imensa na área de pesquisa e educação hermenêutica, em que você colhe os dados, tanto quantitativos, quanto questionários, quanto discursos de entrevistas, quanto observações, quanto documentos, e você, então, interpreta. Mas você interpreta levando em consideração o contexto histórico, político, cultural,
as narrativas, as relações de poder, ou seja, você traz uma interpretação histórica e cultural ao fenômeno que você está estudando. Então, é muito usada para análise de narrativas, de memória, para construir sentido. E esse livro, Verdade e Método, do Gadamer, é um livro muito interessante que vale a pena. Prosseguindo aí, então, vamos guardando, né, as ideias da questão do positivismo, das ciências naturais, aí a evolução para a fenomenologia, e aí chegando na hermenêutica, que é mais interpretativa. A gente vê a importância da linguagem, ou seja, não é mais dados, não é mais apenas experimentos em laboratório, é contexto, é interpretação, potencializa os estudos sobre currículo, narrativa, formação de professor, cultura escolar, vários fenômenos educacionais, mas também pode correr o risco de ficar excessivamente textualista e abstrato. Pode despolitizar o conhecimento apenas focado na interpretação simbólica. Tende a ignorar aspectos estruturais da sociedade, como classe, como raça, como gênero. Portanto, a hermenêutica, para ela realmente ter valor, ter poder, ter potência nas pesquisas educacionais, a interpretação tem que ser feita à luz de teorias. Quando você colhe o dado puro de uma entrevista, ou de uma narrativa, ou de uma observação, você tem que se valer de teorias para te ajudar a interpretar, para a interpretação não ficar apenas baseado nos seus filtros internos, na sua subjetividade de pesquisador. E aí, caminhando nessa evolução das pesquisas para a sociedade, para as ciências sociais, para as ciências humanas, nós chegamos, então, às teorias críticas, que muitos chamam de marxistas ou de teorias do materialismo histórico, está mais focada no método dialético, que tem aí, então, em Karl Marx, em Theodor Adorno, em Antônio Gramsci, em Althusser, os seus expoentes, sendo o Marx o mais conhecido e o Gramsci do século XX. As características, então, das teorias críticas é que traz uma concepção histórica e dialética da realidade. Vamos entender aí a evolução das teorias críticas em relação à fenomenologia e à hermenêutica. Além de descrever e interpretar a realidade, as teorias críticas buscam um olhar dialético da realidade, ou seja, buscar as contradições do fenômeno. Buscar e verificar que o fenômeno social, assim como a educação, é uma prática social e ela é ideológica. E critica a reprodução social de modelos. Aborda, sobretudo na área educacional, as desigualdades, a opressão, a hegemonia, ou seja, a concentração de poder, e vê a educação como um instrumento de transformação social. Portanto, ao adotar a corrente epistemológica crítica, você não busca apenas descrever o fenômeno a exemplo da fenomenologia, você não busca apenas interpretar a exemplo da hermenêutica, mas você busca criticar as relações de poder e buscar, através da sua pesquisa, um olhar mais aguçado para uma transformação social. E aí, ela é bem inspirada no marxismo, né, no materialismo histórico, e ela propõe, então, uma abordagem dialética e histórica. Ela mostra que a educação, sobretudo a educação tecnológica, né, que aborda essa discussão da tecnologia na educação, olha a questão da educação profissional, da educação e trabalho, mostra que essa educação é um espaço de disputa ideológica, que reproduz ou combate desigualdades sociais. E aí, essas pesquisas, com base crítica, trazem seu bojo a discussão das relações de poder, da hegemonia, das ideologias, da exclusão, da emancipação. Então, o livro do Michael Apple, Ideologia e Currículo, nos mostra muito esse olhar crítico da epistemologia, da corrente epistemológica. Então, as principais contribuições das teorias críticas é você denunciar na sua pesquisa desigualdades estruturais que a educação reproduz, produz ou combate.
propõe uma ciência, uma produção de conhecimento comprometida com a transformação social, com a emancipação dos sujeitos. Portanto, as pesquisas críticas, elas abordam muito recortes de classe social, recortes etários, geracionais, recortes de gênero, recortes de raça, recortes de classes minoritárias na sociedade, né? Ela vem trazendo esse desejo de produzir conhecimento para transformação social, são ideias mais progressistas, do campo mais progressista, mas tem algumas críticas no sentido de que pesquisadores muito ortodoxos, que não evoluíram seu pensamento para o século XX, que ficou lá focado em Marx no século XIX, negligencia a subjetividade e a diversidade cultural, porque Gramsci evoluiu o pensamento de Marx, trazendo a discussão da cultura também agregada à discussão do trabalho, da base materialista. E também os mais ortodoxos podem assumir uma postura determinista, como se as relações econômicas é que determinasse o sujeito, ignorando a subjetividade e a questão cultural. E substituem muito, é um perigo muito grande, pesquisadores críticos, confundir o seu papel de pesquisador crítico para um militante. Não há nada de errado entre um pesquisador ser militante ou um militante se tornar pesquisador, seja militante da questão LGBT, ou militante da questão do racismo, ou militante em qualquer questão de minorias, não há nenhum problema de se conjugar pesquisa e militância. Mas o risco é que a pesquisa se torne uma militância ideológica. E aí perca o olhar realmente crítico, né? E então, eu coloquei uma frase aí que nos ajuda a refletir um pouco, é que, deixa eu me localizar aqui, só um minutinho. É que nem todo projeto crítico, é uma frase do Paulo Freire, ficou cortado aí no slide, mas eu consegui recuperar aqui. Nem todo projeto crítico é necessariamente emancipador se não levar em conta as singularidades dos sujeitos. Portanto, se o pesquisador ficar muito enfático na sua militância, ele corre o risco de fazer um projeto crítico, mas que não é emancipador, porque ele é muito enviesado numa única subjetividade. Bom, a partir daí, nós temos outras correntes epistemológicas que dialogam com as teorias críticas, mas que têm características específicas, como, por exemplo, o construtivismo e o construcionismo social. O construtivismo, então, ele tem em Piaget, o seu autor, e que diz que todo sujeito consegue construir o seu conhecimento em interação com o meio. E aí nós temos o construcionismo de Vygotsky, de Berger, de Luckmann, em que o conhecimento é construído, mas ele é construído coletivamente. É o que difere Piaget de Vygotsky. Enquanto Piaget coloca a construção do conhecimento muito individualizada no sujeito, Vygotsky, Berger e Luckmann já colocam essa construção do conhecimento mais coletiva, em contextos sociais. E onde a gente vê essas epistemologias muito presentes nas pesquisas? Nas pesquisas sobre metodologias ativas, pedagogias ativas, nas pesquisas que colocam o ensino como mediação de igualdade social, o ensino como mediação da construção do sujeito social, tira um pouco o olhar da base materialista, da estrutura do trabalho, e coloca o olhar mais na construção do conhecimento coletivo. E então, coloca a centralidade no sujeito ou né, na sociedade, no meio, mediado pela linguagem e pela cultura. Observem que a teoria crítica, especificamente marxista, o olhar é muito voltado para as relações de poder, para as relações econômicas, para o trabalho, para a base material. Já no construtivismo e construcionismo, o olhar já é mais voltado para a linguagem, para a cultura, para observar mais a questão da aprendizagem, do desenvolvimento, da inclusão, da formação do indivíduo em coletivo. Então, pesquisas que têm esse olhar devem
buscar aí ler um pouco mais sobre as correntes epistemológicas críticas, construtivistas e construcionistas, que os ajudam a trabalhar melhor os seus objetos. O livro do Vygotsky, A Formação Social da Mente, vale a pena conferir. Então, o construtivismo e o construcionismo trouxeram aí contribuições muito importantes. Por quê? Deixando de lado o positivismo, mais uma vez, traz aí o sujeito com um papel ativo para construir o conhecimento. Influencia as práticas pedagógicas centradas no aprendente, no estudante, e traz fundamentos importantes para estudar linguagem, discurso, cognição, formas de aprendizagem, interação social, inclusão de pessoas com qualquer tipo de marcador social de desigualdade. Mas temos críticas, como qualquer corrente epistemológica, né? O construtivismo, então, ele é muito criticado por universalizar estágios de desenvolvimento. Eu, particularmente, critico bastante, porque o Piaget determina alguns estágios de desenvolvimento que não podem ser generalizados em função de muitos contextos culturais e sociais diferentes. Os estágios de desenvolvimento eles não são idênticos em contextos culturais diferentes. O construcionismo desvaloriza bastante a questão das condições materiais concretas, por isso é que eu disse que é importante dialogar com as teorias críticas materialistas, porque não embora se discuta o meio, se discuta o aprendizado coletivo, as condições financeiras, as condições econômicas, as condições concretas de existência dos sujeitos influenciam a sua construção de conhecimento. E algumas abordagens, infelizmente, foram utilizadas por pesquisadores e até por empresários da educação para despolitizar políticas públicas e trazendo políticas neoliberais como se fossem para a transformação social. Um oportunismo de uma corrente epistemológica importante. Bom, passado algum tempo, nós temos aí, então, pesquisadores que se consideram pós-estruturalistas ou pós-modernistas. Por que esse pós-estruturalista? Porque alegam que as pesquisas críticas estão muito focadas na estrutura da sociedade, estrutura econômica, no trabalho, e em ideias do modernismo. E aí os pós-estruturalistas vêm trazendo uma atualização, dizendo, olha, nós estamos indo além da estrutura econômica, nós estamos indo além do trabalho como base das relações sociais. E nós estamos em ideias pós-modernistas, num movimento de evolução das ideias. Tendo aí o Michel Foucault, o Jacques Derrida e o Gilles Deleuze como seus expoentes, sendo o Michel Foucault, sem dúvida, o mais conhecido de todos. As características, então, do pós-estruturalismo, né, o pós-modernismo, são críticas às verdades universais, análise de discurso, sobretudo analisando o discurso, analisando as falas. Observe que bebem em correntes anteriores, mas dão um passo à frente. Desconstrói categorias fixas, o que é o sujeito, o que é a verdade, o que é a razão, o racional. E aí traz muita presença nos estudos de gênero, nos estudos de currículo, nos estudos de sexualidade, critica a escola como uma instituição que traz normas pré-estabelecidas, traz muitas discussões sobre estudos sobre discursos de políticas educacionais, inclusive de políticas e de políticos. Estuda-se muitos discursos preconizados em leis educacionais, em decretos, estuda-se muito discursos de políticos, né, voltados para a área educacional, e traz, assim, também o conhecimento como uma construção discursiva e relacional. A ciência é uma prática atravessada por poder. Então, o foco é muito no discurso, mas evidenciando as relações de poder subjacentes a esses discursos. Mas trazem contribuições muito significativas para estudar o currículo, para estudar gênero, exclusão, uma série de questões. E sendo o livro mais conhecido, então, Arqueologia do Saber, de Michel Foucault. E as
contribuições, então, do pós-estruturalismo é que desnaturalizam essas verdades absolutas, né, e trazem em pauta os jogos de poder. Quando o saber é produzido, ele traz relações de poder nessa construção do saber. Até o saber científico, ele tem relações de poder. E aí vem para questionar normas, para questionar identidades fixas, para questionar os discursos dominantes, traz pesquisas muito inovadoras sobre currículo, sobre subjetividade, sobre exclusão. Sem dúvida que é uma evolução muito grande das correntes epistemológicas críticas, no sentido de trazer um olhar mais aguçado para as relações de poder e menos a estrutura econômica da sociedade. Mas as críticas são muito contundentes ao pós-estruturalismo, né? Principalmente ao relativismo e à fragmentação. Outra questão que é muito colocada contra os pós-estruturalistas é a dificuldade de propor alternativas. Muitos autores alegam que os pesquisadores pós-estruturalistas trazem análises de discursos políticos, trazem análises de situações, mas pouco criticam em relação às possibilidades de transformações. Muita crítica e pouca ação concreta, principalmente os pesquisadores de base crítica, principalmente os gramscianos, que têm na pesquisa o cerne da transformação social, criticam os pós-estruturalistas por muito discurso e pouca ação concreta, pouca proposição de mudança. E aí, dentro desse universo de pós-estruturalismo e de pós-modernidade, pós-modernismo, nós temos as epistemologias feministas e decoloniais. Observem que é uma evolução ao ponto de que essas epistemologias são mais atuais, em que nós temos a Sandra Harding, a Donna Haraway, a Bell Hooks, principalmente advindas do feminismo negro da década de 70. Temos também na Decoloniais, principalmente de origem latina e negra, o Aníbal Quejano, Boaventura de Souza Santos, Silva Rivera, Cusicanti e vários pesquisadores brasileiros, inclusive. A principal característica, então, é criticar o eurocentrismo, o patriarcado da ciência. Então, uma discussão muito voltada para as questões feministas e para a questão do Sul. Interseccionalidade, traz o conceito de interseccionalidade, em que há um diálogo entre raça, gênero, classe, sexualidade, geração, abre um espectro de possibilidades de pesquisas. E traz um foco muito forte na educação antirracista, anticolonial, na emancipação dos sujeitos, tira o olhar de pesquisadores, excessivamente, né, de pesquisadores europeus, buscam mais pesquisadores abaixo da linha do Equador, né? Um livro famoso do Boaventura Santos, Epistemologias do Sul. E aí a Sandra Harding fala que não há conhecimento neutro, todo saber está situado. E aí ela está falando de situado em sentido até local mesmo. E criticam a hegemonia eurocêntrica da ciência moderna, o patriarcado, os países colonizadores, valorizam os saberes locais. Então, pesquisas com foco em comunidades, em determinadas regiões, elas dialogam muito com epistemologias feministas e decoloniais, ou com uma, ou com a outra, ou com ambas, porque traz a valorização de saberes locais, saberes da experiência, propõe epistemologias situadas em contextos quilombolas, contextos de periferia, contextos de comunidades LGBT ou de comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, traz intersecções com outras categorias sociológicas, trazem diversas abordagens bem plurais de sujeitos, alimenta pesquisa sobre desigualdades, racismo, sexismo, educação indígena, quilombola, também inclusiva. Então, traz um espectro maior de discussão, mas com um olhar voltado para o Sul, a linha abaixo da linha do Equador. E aí tem o livro da Sandra Harding, Ciência e Feminismo, e o do Boaventura Santos, Epistemologia do Sul, que vale a pena conferir quem tem interesse nessa corrente epistemológica.
Então, as principais contribuições das epistemologias feministas e decoloniais é essa denúncia, a exclusão de saberes e sujeitos subalternizados. É um olhar voltado para as classes que carregam em si marcadores sociais de desigualdades. Exclusão de saberes, exclusão dos sujeitos, das relações sociais, da educação, do mundo produtivo, do mundo tecnologizado, né? As mulheres, os negros, os povos indígenas, os idosos, a comunidade LGBT, enfim, um grupo de marginalizados sociais. Propõe uma ciência comprometida com justiça epistemológica, com reconhecimento da diversidade. Os pesquisadores da diversidade quase sempre estão nessa perspectiva das epistemologias feministas e decoloniais, que são perspectivas pós-estruturalistas, que estão dentro do pós-modernismo. Introduzem o conceito de saberes situados e a interseccionalidade, que eu já comentei. Mas existem críticas no sentido de que podem ser interpretadas erroneamente como subjetivas ou identitárias demais. Acaba se tornando quase que uma militância para determinados grupos sem olhar para a totalidade. Há que se tomar cuidado ao abordar essa corrente epistemológica. Dificuldade de articular estruturas macros, como classe social, por exemplo, um olhar muito voltado para a raça ou para a sexualidade e pouco olhar para as estruturas econômicas. O risco de fragmentar e trazer um essencialismo muito grande se não houver um olhar crítico. Observe que, embora sendo pós-estruturalista, até pós-crítica, o olhar crítico precisa ser aguçado sob pena de ser apenas um modismo acadêmico e perder a potência política e perder o desejo de emancipação e de desenvolvimento social. E aí, já pegando uma carona, então, nesse pós-estruturalismo, né, nas epistemologias decoloniais, nós temos, então, as epistemologias pós-críticas. Muitos autores, muitas pessoas até, podem considerar que as epistemologias pós-críticas são as mesmas pós-estruturalistas, mas existem características muito específicas das epistemologias pós-críticas. As epistemologias pós-críticas, elas estão um passo à frente das pós-estruturalistas. Tem aí em Tomás Tadeu da Silva, que é brasileiro, Elizabeth Macedo, Michel Peters, Stephen Ball, Gert Biesta, como seus autores principais. Mas bebem da fonte do pós-estruturalismo, da teoria queer, dos estudos culturais, dos estudos deocoloniais, do feminismo pós-estruturalistas. Observe que é uma evolução do pós-estruturalismo, as epistemologias pós-críticas. E supera tanto o positivismo quanto a crítica marxista tradicional. Propõe problematizar o que é verdade científica, o que é sujeito da ciência e o que é poder. Enxerga a educação como uma disputa discursiva e simbólica. Valoriza a multiplicidade de vozes, de saberes, de identidades, questiona o sujeito universal, questiona a neutralidade dos currículos, a neutralidade da ciência, traz a linguagem, mais uma vez, a análise de discurso, né, como uma constituinte da realidade, aí dentro da influência de Foucault, recusa projetos totalizantes de emancipação, ou seja, bate de frente com alguns projetos marxistas, como a questão da educação unilateral, né, que é de uma crítica marxista, de uma educação emancipadora, mas traz um olhar voltado para um projeto educacional mais situado, mais plural, mais provisório, suaviza um pouco a ênfase da crítica marxista em relação a uma educação emancipadora. Critica, sobretudo, o sistema de padronização, os rankings, né, da performatividade na educação, vê o currículo como uma produção cultural, como identidade, como política, como narrativa, como discurso,
entende que todo currículo ele tem uma narrativa, ele tem um olhar político, situacionado e histórico, traz um enfoque em gênero, em raça, em sexualidade, em deficiência, em classe. Observem que resgata todo aquele recorte de classes com marcadores sociais de desigualdade, mas enfatiza a constituição do sujeito pela linguagem e pelos discursos. Quem pode falar? Quem fala? Quem é silenciado? Uma determinada política, uma determinada lei educacional, ela fala com que voz? É a voz do estudante? É a voz da sociedade? Ou é a voz dos donos do poder? É a voz do capital? E o Tomás Tadeu, então, traz para nós que a pedagogia pós-crítica desloca o foco da educação, da busca por verdades universais, para a problematização das práticas discursivas que produzem os sujeitos. Tem, então, ela está situada, então, entre as críticas que os marxistas fazem e também os pós-estruturalistas. Então, os pós-críticos, eles propõem uma leitura das práticas educativas como disputas discursivas, disputas culturais, disputas políticas, relações de poder em pauta o tempo todo. Rejeitam visões universalistas de emancipação, ou seja, mais uma vez, como uma crítica à educação unilateral preconizada por Marx, Gramsci e tantos outros pesquisadores críticos e marxistas. Buscam construir análises localizadas, fragmentárias e plurais. Mais uma vez, temos aí o currículo, a regulação, a subjetivação como centrais. O livro, então, do Tomás Tadeu, Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, é bem útil para se entender um pouco a epistemologia pós-crítica. Agora, nós temos algo bastante recente, que eu comentei com vocês, que é uma evolução do que a gente tem, que é a epistemologia do design. A epistemologia do design, ela vem bem recentemente do que é denominado ciências do artificial. Ciências do artificial são as ciências tecnológicas, são as áreas de ciências da computação, engenharias, do mundo digital, ou seja, engenharia da computação, ou seja, todo esse mundo tecnológico. E temos aí alguns autores que são expoentes nessas epistemologias, como Ken Friedman, que articula a pesquisa acadêmica em design. À medida que eu for comentando com vocês, eu sei que vocês vão identificar alguns pesquisadores do nosso próprio programa de educação tecnológica, que são pesquisadores da epistemologia do design. O Ken Friedman vê que a pesquisa acadêmica ela pode ser combinada com o design, propõe métodos para colocar o design como ciência. O Klaus Krippendorf coloca a linguagem e a construção social no design, contribui com uma visão crítica. O Richard Buchanan trabalha design em contextos educacionais e sociais. Ele propõe o design thinking como campo integrador. A Lucília Pesce, que é brasileira, ela traz a relação entre design, tecnologia e educação. Ela contribui para o design instrucional com enfoque epistemológico. Não apenas o design instrucional pela simples técnica, mas com enfoque de construção de conhecimento científico. Nós temos também o Herbert Simon, que ele é pai das ciências do artificial e ele propõe soluções como uma forma legítima de produzir conhecimento, ou seja, é propositiva. O Donald Schoen, que é muito estudado na área de pedagogia, porque ele traz a ideia de prática reflexiva, sempre discutindo epistemologicamente a ação e a experimentação com a reflexão. O Nigel Cross, que traz o conceito de designated ways de knowing, ou seja, formas específicas de conhecimento próprias do design, e que vocês vão perceber que a epistemologia do design é uma abordagem totalmente voltada para mestrados e doutorados profissionais,
Porque, apesar dela ser pouco difundida em programas de pós-graduação na área de educação mais acadêmica, ela é extremamente valiosa para quem desenvolve soluções educacionais, objetos de aprendizagem, metodologias ativas, trabalha com tecnologia educacional e consciência da ação. É uma concepção de ciência fundamentada na ideia de que o conhecimento pode ser gerado por meio de uma ação. É um ato de criar, de experimentar, de refinar artefatos, metodologias, soluções. É aquela epistemologia da ciência que busca, além de estudar o fenômeno, propor solução prática. É uma distinção importante feita por Herbert Simon, é que as ciências naturais, ela vai para os experimentos como uma forma de entender como as coisas são, explicar o mundo. Já as ciências do artificial, ou as ciências do design, ela vem buscando, preocupada como as coisas poderiam ser, como que você pode intervir e projetar melhorias. A linha 4 do PPGET é totalmente voltada para a epistemologia do design. E aí, observem até pelo próprio perfil dos pesquisadores dessa linha. São físicos, são químicos, são biólogos, são engenheiros, que estão mais voltados para projetar e intervir na realidade educacional. E enquanto a física explica o funcionamento do mundo natural, o design propõe alternativas para moldar o mundo artificial e social por meio de ações criativas, reflexivas e interativas. E aí, nós temos aqui alguns fundamentos e princípios da epistemologia do design. Então, vamos ver. Nós temos que o objeto do estudo da epistemologia do design são problemas complexos e reais, e frequentemente mal definidos pela sociedade. O método utilizado, ele é cíclico e ele é interativo. É o problema que gera uma prototipagem, que leva a um teste, que leva a um redesign. A natureza do conhecimento é situado, é prático, é construído na ação. Para validar esse conhecimento, tem que haver uma validade pragmática. Funciona ou não funciona? Tem que ter uma relevância contextual. É útil ou não é útil? E também tem que trazer uma consistência reflexiva. A relação que essa epistemologia tem com a teoria é que a teoria informa o design, mas também é gerada a partir da prática. Ou seja, o pesquisador se vale de conhecimentos teóricos para desenvolver o seu projeto, e o seu projeto, após desenvolvido e validado, traz a ele uma produção de conhecimento muito importante. E na educação, a epistemologia do design, ela é muito útil para o pesquisador criar soluções pedagógicas. Objetos de aprendizagem, ambientes virtuais de aprendizagem, metodologias, plataformas digitais, jogos, dinâmicas e uma série de outros artefatos educacionais. Tem um interesse muito grande em avaliar e melhorar intervenções educativas de forma cíclica. Trabalha com metodologias ativas, como muitas, é muito utilizado na área de projetos, na área de inclusão, principalmente inclusão de pessoas com deficiência, por exemplo, as tecnologias assistivas. Deseja integrar saberes acadêmicos com saberes práticos profissionais, na formação de professores, no desenvolvimento de tecnologias, etc. Tem alguns exemplos aqui que eu trouxe para vocês, né? Como a pesquisa com base no Design Science Research, o estudo de design participativo, desenvolvimento e a avaliação de ambientes virtuais, jogos pedagógicos, materiais didáticos para a inclusão de pessoas com surdez ou com deficiência visual e tantas outras. Traz grandes contribuições, como valoriza a prática, a criação, como formas de produzir conhecimento, né? Cria soluções, propõe propostas pedagógicas, metodologias, integração com teoria e prática,
O foco está em problemas reais, em problemas complexos. É um estímulo à inovação, porque é muito centrada em experimentação, né? Ativa a criatividade, o espírito investigativo, contribui muito para metodologias ativas. Temos aí um livro em português, que é Mediação Pedagógica em Ambientes Virtuais, do PES, e temos do Simon, que é The Science of the Artificial, que é um livro em inglês, mas bastante interessante para entender a epistemologia do design. Mas nós temos muitas críticas à epistemologia do design. Um grande risco dessa questão prática da produção do conhecimento é reduzir a pesquisa a uma técnica de produção de resultados. E aí, pouca reflexão teórica, política, ética e formativa. Um olhar muito voltado em fazer, em propor, em trazer um projeto que resolva um problema, mais como que uma pesquisação, e pouca pesquisa básica de produção de conhecimento, pouca discussão crítica teórica. A falta do aprofundamento teórico, a dificuldade de historicidade, contexto cultural, e muitos programas de pós-graduação desconhecem e ainda não reconhecem o design como uma abordagem epistemológica válida. Portanto, ela é muito mais usada nos programas de pós-graduação de mestrado e doutorado profissional do que acadêmico, porque várias instituições, programas de pós-graduação acadêmicos, não aceitam a epistemologia do design como uma abordagem epistemológica válida. Mas aí, como que a gente pode contornar essas críticas, então? Combinar a epistemologia do design, que é do fazer, com abordagem crítica ou interpretativa. Explicitar que, embora ela produza um produto X, tem uma base epistemológica teórica de discussão. Valorizar também o processo de construção e os significados atribuídos pelos sujeitos envolvidos no projeto. Aí a gente fica pensando, né, depois de ver esses 11 tipos de correntes, né, epistemológicas, com uma evolução temporal, que eu fiz questão de trazer desde o positivismo do século XVIII até a epistemologia do design, que é século XXI, para a gente discutir a possibilidade de combinar. Será que eu posso fazer uma pesquisa combinando diversas correntes epistemológicas? É possível. Porém, exige muito rigor teórico, existe muita clareza metodológica e muita coerência argumentativa. Não é fácil combinação de correntes epistemológicas diferentes na mesma pesquisa. As possibilidades é você fazer abordagem interdisciplinares ou transdisciplinares, em que você dialoga com diferentes áreas, como a sociologia, a psicologia, a filosofia, a tecnologia, etc., e você pode, então, usar diferentes perspectivas epistemológicas para você compreender aquela complexidade dos fenômenos. Eu aconselho que isso seja feito num doutorado, porque você vai ter muito mais tempo. Isso no mestrado é humanamente impossível, né? Por exemplo, se você estiver fazendo uma pesquisa que analisa o uso de tecnologias educacionais, por exemplo, tecnologias assistivas para a inclusão de pessoas com deficiência, você pode ter um olhar voltado para a epistemologia crítica, para você discutir ali os impactos sociais e políticos daquela tecnologia ou do processo de inclusão, e também epistemologia do design, em que você pensa na construção de um artefato ou de uma tecnologia específica. Outra possibilidade é para você trazer uma complementação metodológica, em que você pode complementar uma epistemologia com outra. Por exemplo, se você estiver fazendo uma discussão em nível macro, sobre um processo educacional, por exemplo, e em nível micro, numa instituição específica, numa modalidade de ensino específica. Você pode, talvez, também trabalhar com duas realidades diferentes, uma estrutural, mais voltada para as relações econômicas, e outra mais voltada para a questão da subjetividade dos sujeitos envolvidos. Ou você pode adotar abordagens em diálogo, com referências diversas, como, por exemplo, dialogar com Edgar Morin, com Basarab e Nikos Leku, Sandra Corazza e outros que são de correntes epistemológicas diferentes, em diálogo ou em contraponto.
Também, quando você está fazendo uma pesquisa com uma abordagem multirreferencial, ou seja, você tem várias correntes teóricas que podem se articular para você captar a pluralidade e a complexidade daquele objeto que você pretende pesquisar. Mas isso tem que estar muito claro no seu texto. Você tem que ter muita clareza teórica para dizer que você está dialogando com um autor de uma corrente epistemológica com outro autor de uma corrente epistemológica diferente. Mas muito cuidado, porque existem autores de correntes epistemológicas que são completamente incompatíveis. Por exemplo, um autor positivista, ele parte da neutralidade, da objetividade, ele parte da proposição de hipóteses que devem ser validadas ou que devem ser refutadas. E aí você traz autores da fenomenologia, que vêm trabalhar com a subjetividade, com a consciência. Aí você traz autores críticos, que querem trazer as contradições, que não querem validar nem negar hipóteses, mas sim quer dar voz aos sujeitos, quer analisar todo o contexto. Então, cuidado, que misturar correntes epistemológicas sem justificar gera contradições internas graves, como você, por exemplo, definir hipóteses e variáveis fixas em um estudo qualitativo que propõe compreender sentidos subjetivos. Então, é completamente incongruente e incompatível. Também tem um risco muito grande de você cair num ecletismo, numa gulodice livresca, em que você traz N autores no seu texto, mas não reflete quais são as bases epistemológicas daqueles autores. E aí é o que a gente chama de efeito soufflé ou de ecletismo de conveniência. Você traz um monte de autor para comprovar o que você quer discutir, para comprovar a sua ideia, para corroborar o seu projeto de pesquisa, mas a sua consistência teórica é frágil, a sua legitimidade acadêmica e a da sua pesquisa, ela fica frágil, porque você não tem teorias de base de correntes epistemológicas sólidas. Então, é muito importante que você saiba o que está falando. Coloquei um exemplo aqui, olha, bem claro. Eu vou usar Paulo Freire, Foucault e Bourdieu na minha pesquisa. Mas você não compreende que cada um desses autores aqui parte de uma concepção distinta do que é o sujeito, do que é a verdade, do que é a sociedade, do que são as relações sociais, do que é o fenômeno estudado. Portanto, você está fazendo uma miscelânea de autores com correntes epistemológicas diferentes. Então, quais são os desafios para que a gente descubra qual corrente epistemológica e quais autores eu posso usar sem cair nesse ecletismo? É ter clareza que alguns métodos de pesquisa são incompatíveis com algumas epistemologias. Portanto, um método que é bacana para uma determinada corrente epistemológica não é para outra. Por exemplo, se eu uso testes estatísticos e amostragem, que é outra palavra perigosíssima, além da hipótese, é a palavra amostra, né? Eu estou numa metodologia quantitativa, eu estou numa epistemologia positivista. E aí eu tenho um referencial pós-estruturalista, ou então um referencial crítico, que rejeita a ideia de medida, que rejeita a generalização, que quer fazer análise de discurso, que quer dar voz ao sujeito, que a quantidade, ou seja, a amostra, ela é irrelevante nessa corrente epistemológica. E aí você se depara com situações que às vezes você é questionado pela própria banca, que às vezes ignora a corrente epistemológica que você está trabalhando e te cobra colocar hipótese, te cobra colocar amostra, sendo que às vezes você está trabalhando uma corrente epistemológica que critica esses métodos positivistas. Portanto, se isso não estiver muito claro na sua pesquisa, você corre vários riscos. Então, as recomendações: delimite claramente a sua questão de pesquisa. Verifique se a sua questão de pesquisa necessita de uma abordagem mais complexa ou se apenas uma corrente epistemológica dá conta. Não queira abarcar o mundo todo só porque você está fazendo um doutorado. Um
outro projeto, futuramente, você pode escolher outra corrente epistemológica, se você assim quiser. Justifique a sua articulação teórica. Por que aquele autor e não outros autores? Por que você escolheu aquela corrente epistemológica? Por que ela contribui e dialoga com o que você se propõe? Evite misturar paradigmas irreconciliáveis, a não ser que você tenha uma epistemologia crítica ou multireferencial que te ajude a fazer isso. Mantenha a coerência. Só um minuto, gente, que cortou ali. Mantenha a coerência. Só um momento. Mantenha a coerência do que você vai fazer com o seu referencial teórico, com o seu método e com a técnica escolhida. Explique a sua escolha da corrente epistemológica no seu capítulo metodológico. Diga que se trata de uma pesquisa crítica, ou que se trata de uma pesquisa fenomenológica, ou é uma pesquisa com epistemologia deocolonial, ou que você está na epistemologia do design. Porque toda pesquisa, ela parte de uma concepção de conhecimento. Mesmo quando você não deixa claro no seu texto qual é a corrente epistemológica que você se atém, para um olho treinado, para o pesquisador que conhece correntes epistemológicas, você consegue perceber as escolhas teóricas, pelas escolhas teóricas e metodológicas que o pesquisador fez, quais correntes epistemológicas estão inseridas naquele trabalho. Portanto, você conhecer essas correntes epistemológicas é essencial para você não só reproduzir modas, fórmulas acadêmicas, ou aceitar goela abaixo o que o seu orientador quer, sem questionamento. Eu acho que no TCC, até no mestrado, é passível o aluno ser um pouco direcionado sem vontade própria, mas no doutorado é importantíssimo que haja conhecimento e haja crítica e haja discussão entre pesquisador e orientador. A escolha teórica e metodológica tem que ser coerente com o objeto, com a questão de pesquisa, porque o tipo da pergunta que você faz direciona o caminho da sua pesquisa. Se a sua pergunta busca explicar alguma coisa, explicar causa, regularidades, talvez o positivismo ou o pós-positivismo vai te ajudar. Agora, se você busca compreender, eu deixei em negrito os verbos para ficar bem claro para vocês, se eu quero compreender alguma coisa, aí eu tenho que trabalhar com a fenomenologia, com a hermenêutica ou com a crítica, ou com a pós-estruturalista, ou com a pós-crítica. Se eu quero intervir, transformar, construir alguma coisa, eu tenho que trabalhar com a epistemologia crítica, no sentido de criticar a realidade e propor mudanças significativas sociais, ou eu tenho que trabalhar com a epistemologia do design, para criar alguma coisa. E muito cuidado com combinações arbitrárias. Eu combino as epistemologias de uma maneira misturada de teoria, fulano, ciclano e beltrano, mas eu não articulo os olhares, não há compatibilidade, a incoerência teórica, a fragilidade metodológica, né? A epistemologia, gente, a escolha epistemológica, ela é ética, ela é política, ela é pedagógica. O modo como a gente faz a educação está ligado ao modo como a gente se posiciona no mundo. O referencial teórico não é só uma decisão técnica, ela é uma afirmação do que a gente acredita, do valor e do compromisso e das esperanças que a gente tem com o ato de educar, com o ato educativo. Ser um pesquisador da educação, um mestre, um doutor em educação, é uma responsabilidade social e política muito grande. E você não precisa, nem deve saber tudo, mas você precisa saber o que você está fazendo. Você não precisa dominar todos os autores, todos os paradigmas, mas é importante você compreender o chão epistemológico que sustenta a sua pesquisa. Quando eu falo teoria de base, essa teoria de base, ela vem de onde? Ela vem de qual corrente? Ela vem de uma corrente crítica? Ela vem de uma corrente fenomenológica? Ela vem de uma corrente pós-estruturalista? O que exatamente eu quero conhecer? Como e por quê?
eu quero essa pesquisa? Quais são as minhas escolhas no meu projeto, na minha qualificação, no meu artigo, na minha dissertação, na minha tese? Né? O nosso papel como pesquisador é dar sentido à pesquisa e com responsabilidade. E aí, a epistemologia, ela nos convida a essa humildade intelectual e a responsabilidade social. Cada escolha teórica que você faz tem que contribuir para produzir um conhecimento significativo, ético e socialmente relevante. Então, qual a sugestão que eu dou para vocês ao término dessa nossa conversa sobre as correntes epistemológicas? Vamos reler o projeto, o pré-projeto, tudo que a gente já escreveu até aqui. Né? Vamos pensar a coerência entre o problema de pesquisa, entre a questão de pesquisa, entre as teorias que eu escolhi e entre o método de pesquisa que eu pretendo. Quais autores eu estou citando no meu referencial teórico? Qual corrente epistemológica deles? Usa a IA para te ajudar. Pega o nome do autor, coloca lá no chat GPT ou no Gemini e questiona. Qual a corrente epistemológica desse autor? Coloque outros autores e fale assim, esses autores dialogam epistemologicamente? Têm ideias contraditórias? Pertencem a correntes epistemológicas diferentes ou contraditórias? Porque a inteligência artificial vai fazer o trabalho de formiguinha para você e vai te dizer, olha, esse autor é de tal corrente, esse é de tal corrente, eles podem dialogar nesse sentido e eles se contradizem nesse sentido. Discuta com seu orientador a sua escolha teórico-metodológica. Não seja apenas uma massa de manobra, principalmente os doutorandos. Estudem, leem, busquem, pesquisem, descubram, discutam com seus orientadores, façam escolhas conscientes. Eu tive momentos na minha carreira como pesquisadora, tanto no mestrado quanto em doutorado, que eu tive que fazer escolhas teóricas que foram de encontro, foram contra as perspectivas teóricas de meus orientadores. Tanto que eu mudei de orientador, tanto no mestrado quanto no doutorado. No mestrado, porque o meu orientador era de uma perspectiva crítica, mais weberiana, e eu queria fazer uma discussão crítica marxista. Já no doutorado, eu estava fiel à minha perspectiva epistemológica crítica marxista para discutir a divisão sexual do trabalho, e o meu orientador, na época, mudou completamente o rumo ideológico da vida dele e não aceitava mais a discussão materialista. Então, eu tive que buscar uma outra orientadora. Porque eu tinha consciência da corrente epistemológica que eu gosto, que eu defendo. E hoje eu tenho total abertura para discutir isso com os meus orientandos, de forma que as escolhas epistemológicas deles não sejam incompatíveis. E se chegar um momento em que um orientando meu me falar de uma escolha epistemológica em que eu não gosto, ou que eu não tenho conhecimento, ou que eu não tenho muita aptidão, ou muita simpatia, com a maior naturalidade do mundo, eu proponho a troca de orientação. Porque é um direito do pesquisador, é um direito do aluno. Né? Então, assim como é direito do orientador não querer um orientando, entregá-lo ao colegiado, é direito do orientando pedir troca de orientador simplesmente por questões epistemológicas. Não é nada pessoal. E há que se ter essa compreensão. Tanto que eu sou amiga dos meus 2 ex-orientadores, porque eles entenderam, e eu também, que a escolha foi meramente epistemológica, não foi pessoal. O pesquisador tem que ter essa maturidade, né? Evite copiar a estrutura de outros trabalhos. Evite olhar o projeto do seu colega, evite baixar na internet um projeto qualquer e aí repete igual papagaio aquilo sem você saber nem do que está falando. Essa pesquisa traz pressupostos epistemológicos baseados em não sei quem, se você nem sabe quem que é nem o que se trata. Né? Justifique o seu caminho teórico com segurança. Por que eu escolhi esse autor em detrimento do outro autor, que é tão bom quanto? E justifique a sua escolha. Fazer pesquisa, pessoal, não é apenas seguir um método, escolher um autor ou aplicar uma técnica. É, antes de tudo, um ato de escuta.
profunda de si mesmo. É um posicionamento no mundo, é um diálogo com o desconhecido. Só pesquisa quem não conhece e quer conhecer mais. Ao mergulhar nessas diversas correntes epistemológicas, você não está só aprendendo estilos de pensar, mas você está se perguntando o que é conhecer, o que é produzir conhecimento, de que forma que eu quero me relacionar com esse conhecimento que eu vou produzir nessa pesquisa, com o sujeito da pesquisa, com a realidade social em que essa pesquisa ocorre. Por que e para quem eu faço essa pesquisa? Qual a importância, a relevância social dessa pesquisa? Seja qual for o caminho epistemológico que você escolher, seja coerente, tenha curiosidade epistemológica, curiosidade pelo conhecimento, curiosidade pelo saber. Eu já disse para vocês, eu repito, eu estudo todos os dias, domingo, dia santo, feriado, nem que seja 5 minutos. Porque eu tenho curiosidade epistemológica, porque eu tenho sede do saber. Tenha coragem, tenha ética. Sua pesquisa é mais do que a tese, do que a dissertação. Ela é um processo, ela é um encontro, ela é uma construção, ela é uma contribuição social, sobretudo na área de educação. Ela é uma busca de conhecer o mundo e você não pode se esquecer que é uma forma de se conhecer também. Portanto, pessoal, vamos ficar atentos a tudo isso que nós discutimos hoje e vamos fazer escolhas conscientes para as nossas pesquisas. Eu espero que essa aula tenha sido bastante útil, proveitosa para vocês, e fica aí o meu contato para qualquer coisa além que vocês precisarem.